Então vamos lá. Então estamos aí na página 51, membranas. Esse início aí, a gente tá falando, assim, do modelo, né. Lembra lá que eu passei no slide, modelo mosaico fluido, né. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que aí ó, que é esse modelinho aqui, ó, modelo mosaico fluido, que é fluido, né. Mosaico por quê? Porque ele tem essa estrutura aí do fosfolipídio, da membrana, eh, das proteínas, né, que são presentes, e do glicocálix. Então, é tipo um mosaico, né. E fluido por quê? Porque ela flui, ela tem a consistência parecida com a de uma gota de azeite, tá. E essa membrana, ela é lipoproteica. Lipoproteica por quê? Porque ela tem, ó, aqui a sua constituição lipídica, então esse aqui é lipídios, essas bolinhas aqui, ó, marrons, e essas perninhas, né, são os fosfolipídios. E temos também essa proteína, essas proteínas que estão, eh, formando essa membrana. E essas proteínas, elas se deslocam, tá, então tem a ver com essa fluidez aí também, porque há um deslocamento dessa proteína, em volta dessa membrana, ok. Então é lipoproteica, porque ela tem a constituição lipídica e proteica, beleza? E ela tem uma porção, hidrofílica. Hidrofílica significa o quê? Que ela tem o quê? Que ela tem afinidade à água. Então, uma porção hidrofílica, e ela tem o quê? Uma porção hidrofóbica. Espera aí, gente, que deu um chute aqui, espera aí. Isso, aqui. Então ela tem uma porção hidrofílica e uma porção hidrofólica. E aí eu disse que é o quê? Qual o nome que dá quando ela tem, assim, um pedaço hidrofílico e um pedaço hidrofóbico? Qual o nome que leva? Não? Não sabem? Eu coloquei o nome na semana passada. Anfifílica, tá? Então a porção hidrofílica e a porção hidrofóbica, ela então, já caiu uma questão no Enem falando sobre a membrana, que a membrana plasmática é anfifílica. Anfifílica tem uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, ok? Então no livro aí na página 51 tá mostrando bonitinho aí a membrana, né, o desenho dela, mostrando essa porção hidrofílica e essa porção hidrofóbica formada pelos fosfolipídios, ok? Então, falamos, né, na aula passada bastante sobre a página 51. Na 52, também falamos um pouquinho, tá vendo? Tá falando que, uma das funções da membrana é ela ser seletiva, né. Eu até comparei a membrana celular ao muro da nossa escola, ao muro aí da sua casa, do seu prédio, que seja. É um muro que ele protege, ele tem a função de proteção. Mas ele também, não impede, 100% a entrada ou a saída de coisas. Então saem pessoas? Saem, existe um portão para sair, né, existe um portão para entrar as pessoas. É qualquer pessoa que entra? Não. Gente, vocês estão me ouvindo? Fala no chat aí para mim, se tá me ouvindo, porque, tá ok, ótimo. Vocês estão quietinhos mesmo. Show, obrigada.
Então, não é qualquer pessoa que entra, não é qualquer pessoa que sai. Então, da nossa célula é a mesma coisa, sabe? Não é qualquer coisa que vai entrar. É claro que tem os invasores, né, que forçam uma entrada, sim. Tem um vídeo muito legal de uma bactéria tentando invadir uma célula. Essa bactéria é a salmonela, é aquela que tem no ovo cru, quando você come essas maioneses desses podrões da vida, e aí aquela maionese é feita de ovo cru, então pode ser que aquele alimento esteja contaminado com salmonela. Aí depois você come, passa mal, dá diarreia, né, inclusive pode até vir a óbito por isso. Então tem um videozinho depois no YouTube, entra lá para vocês verem o quanto a célula, ela tenta proteger, ela tenta impedir essa invasão. Mas, infelizmente, dependendo do número de bactérias, consegue invadir realmente essa célula. Então, assim, mas normalmente as células elas tendem a ter uma camada de proteção impedindo a entrada de agentes invasores. E também de nutrientes, então determinadas coisas não vão entrar na célula, não vão ter essa entrada facilitada, ok? Em contrapartida, há coisas que precisam entrar, então a gente vai ver que, o potássio, ele entra, o sódio, a glicose, então tem nutrientes que são necessários que entrem na célula. E a gente vai ver depois também como que ela faz esse equilíbrio dessas substâncias, do controle da quantidade dessas substâncias dentro da nossa célula, tá? A gente vai ver isso depois. Então, essa característica dela, que permite a entrada de determinadas coisas, a gente fala que é uma permeabilidade seletiva, tá lá em cima no seu livro, ó. Além de proteger o interior da célula, a membrana plasmática apresenta a propriedade denominada permeabilidade seletiva. Então, no desenho, você tá vendo que ela, com a ajuda de proteínas, ela auxilia na entrada e na saída de substâncias, ok? Para quê? Para ter um equilíbrio, uma regulação dessas substâncias dentro das células, tá? E aí no último parágrafo ainda dessa parte que eu estou falando, onde está escrito assim, algumas proteínas de membrana formam poros para passagem de substâncias e outras auxiliam no transporte, então elas atuando ali como proteínas carreadoras. Na aula passada eu falei sobre o suor, como que o suor sai da célula? Aí você pensa assim: "Ah, ele passa pelos poros", espera aí, mas é água, a água como que ela sai da célula? Olha para a membrana, o que que eu falei que a membrana é? Você acha que a água vai passar entre os fosfolipídios? Sim ou não, por quê? Escreve no chat que eu quero ver. Posso repetir, se alguém não entendeu aí. Quero saber se a água do suor vai passar entre os fosfolipídios. Sim ou não? Eu calma, Falhando não, de falando aí. eu não tô te ouvindo. Escreve, escreve que é melhor. Não tá dando para ouvir. Ó, então o Vitor falou que ela passa pela proteína, mas ele explica que não sei. Bom, já deu. Então, o João fala que ela acha que ela não passa pelo fósforo. Aí eu falei, o que passa pelo fósforo? A proteína. Ela foi passa ó, fosfolipídio que eu dei. Pode escrever no chat.
Não, ninguém? Olha a imagem que tá aí pra você. Gente, eu Agora entendi, porque ele é você melhorou. Isso aí, João. Isso. Então, tem a ver com a porção, apesar de ter uma porção hidrofílica que tem contato com a água, mas no meio tem a porção hidrofóbica. Então, a água não passa na membrana, gente, pelos fosfolipídios. Então, como acho que o Vitor que falou, né, lá em cima, ele disse que Vitor de Lima, ele disse que a membrana, que a água, por exemplo, do solo, ela vai passar via proteína, isso aí, via proteína, é uma proteína que chama uma proteína canal, né? É uma proteína canal, então ela tem essa, uma composição assim, ó, e tô desenhando aqui. E aí, a água vai passar por esse canal aqui. A água passa por esse canal. A proteína que passa o suor, ela é chamada de aquaporina. Então, é uma proteína. Tem horários que a internet fica lentinha, né? Que demora pra sair para vocês. Então, a aquaporina é uma proteína canal. E essa proteína canal, ela vai então fazer esse transporte, ok? Por quê? Porque a água não tem a capacidade de entrar via fosfolipídio. Beleza? Aí a gente vai estudar como que a membrana ela permite a passagem de algumas substâncias. Mas para você entender melhor um pouquinho, tem alguns conceitos que é importante a gente alinhar agora, tá? Eu já tinha passado essa parte aqui das especializações. Aí a gente vai falar então de transportes agora, tá? Os tipos de transportes que existem. Vocês têm ideia, vocês sabem sobre a questão de concentrações. Você já deve ter estudado isso em química. Tá preto mesmo, tá? É minha tela aqui que eu vou escrever. Sobre concentrações de substâncias, né? E que eu tenho aquilo que eu chamo de solvente e aquilo que eu chamo de soluto. O que é sol Quem pode escrever aí para mim no chat? O que é solvente? Solvente é aquilo que dissolve. Aquilo que vai dissolver, isso aí, aquilo que, né, vai ser dissolvido, né. Então, um exemplo, água com açúcar. A água é o quê? Solvente, isso. E o açúcar, logo, é um soluto. Tudo bem? Então tá bom. Então, vamos lá. Aí eu tenho, quantidades
de água e de açúcar. E eu vou dissolver esse açúcar. Então, exemplo, eu tenho um copo de água, esse copo pequenininho aí, um copo de água, e eu tenho, eu coloco 2 pitadas de açúcar. A concentração do açúcar é alta ou é baixa? É baixa, beleza. Então eu vou pegar uma outra situação, eu vou pegar um copo de água e vou pegar, uma colher daquelas de sopa rasinha de açúcar. Aumentei a concentração de açúcar, não aumentei? Aumentei um pouquinho. Eu tô falando da proporção, tá, João? Agora, eu vou pegar um copo de água e vou pegar meio copo dessa água, vou encher de açúcar. Então, a mesma medida, um copo de água e a metade desse copo de medida eu vou encher de açúcar. Eu tenho uma outra concentração, não tenho? Pensa que a primeira concentração ela foi bem baixa, a segunda concentração ela foi, né, média, e a última concentração foi mais alta, certo? Então você entende que eu tenho concentrações diferentes de solvente e de soluto? Todo mundo entende isso? Então você já sabe o que que é solvente, o que que é soluto, e eu já te dei exemplo de diferentes concentrações. Alguém não sabe o que é e queira que eu fale, repita, queira que eu, sei lá, dê outro exemplo. Tudo bem? Posso então continuar, né? Se não entendeu, gente, pode sinalizar aí que eu explico de novo, tá? Não precisa ficar com vergonha, não. A gente aqui tá aprendendo, tá todo mundo aprendendo, inclusive eu, tá? Não é que eu tô aqui dando aula para vocês, significa que eu saiba de tudo, não. Então, assim, estamos aqui, não tem nenhum problema em não saber, tá? Posso continuar então? Tá bom, pelo chat aqui, então eu tô entendendo. Então eu tenho concentrações de solvente e de soluto. Então, isso que eu vou explicar agora tem a ver com isso, com concentrações de solvente e de soluto. Então você já sabe o que que é solvente, aquilo que dissolve, e soluto é aquilo que é dissolvido, tá? Então, se eu tenho, né, essa relação aqui de solvente, eu vou colocar tá, aí eu vou escrever de novo aqui, olha, ó. Aqui embaixo. Solvente e soluto. Solvente e soluto. Solvente e soluto. Quando eu tenho a concentração de solvente maior do que a de soluto, eu tenho, aí eu vou colocar aqui em cima aqui, solução. É importante que vocês anotem isso, hein. É a solução, vou escrever aqui embaixo. Então solvente, solvente maior do que a de soluto, eu tenho uma solução hipotônica. Se eu tenho uma concentração de solvente igual à de soluto, aí é igual proporcionalmente, tá? Eu tenho uma solução isotônica. E se eu tenho uma solução
Eu tenho uma solução em que a concentração de solvente é menor do que a de soluto, eu tenho uma solução hipertônica. Tudo bem com os símbolos aí? De maior, de menor? Tudo bem, gente? Eu sei que tem gente que tem dificuldade em entender os símbolos, tá? São os símbolos muito usados na matemática, e, enfim, se tiver dificuldade, lá no primeiro, ao invés desse símbolo, você pode escrever. É você que vai organizar seu pensamento aí no seu caderno. Então, o importante é você saber que, na primeira situação, por uma substância ela ser hipotônica, a concentração de solvente tem que ser maior do que a do soluto. Tudo bem? Beleza, né? Então tá bom, vou entender que tá tudo bem. No meio, você entende que é igual. É igual, gente, proporcional, tá? É proporcionalmente igual. Para quê? Para que consiga dissolver. Não é igual. Ah, professora, você falou que era. Eu posso colocar metade. Eu posso colocar 50 gramas de água e 50 gramas de sal e juntar, significa que é isotônico? Não, não. Por quê? O que você vai entender? Eu preciso. Pensa que para o solvente dissolver aquela substância, ele precisa de ter contato com essa substância. Então as moléculas, elas precisam de se interagir ali para dissolver de água para dissolver o de sal. Então, vai chegar uma hora que, se não houver moléculas de água para dissolver a de sal, se tiver mais sal do que água, eu vou ter uma substância ali saturada, uma solução saturada. Saturada é o quê? Que tem uma concentração grande de soluto, logo ela é o quê? Hipertônica. Tudo bem? Beleza, chuchus? Todo mundo entendeu aí, então? Alguém quer que eu volte a explicar o que é solvente, o que é soluto, o que é solução hipotônica, isotônica? Quer que eu volte a explicar? Ana, sim? É para eu explicar ou não? Me sinaliza, gente, só para eu entender. Quer que eu explique novamente? Sim ou não? Então tá bom, Gustavo tá ok. Não precisa. Então tá bom. Ótimo. Então eu vou entender que todo mundo compreendeu direitinho. Então beleza. Então é importante isso aqui tá bem claro na mente de vocês, para vocês entenderem como que funciona depois os transportes, né, o transporte passivo que a gente vai chegar nele. Então tá bom. Então tirei aqui do quadro. Todo mundo já fez a anotação? Posso tirar do quadro? Ou tem gente copiando ainda? Qualquer coisa dá um print aí. Pode mudar? Então tá bom, vou tirar aqui do quadro então. Bom, aí, ainda nessa página 52 do livro, tá mostrando, os transportes, tipo de transportes, tá? Esse tipo de transporte aqui é o passivo. O que é um transporte passivo? É um transporte que ele não tem gasto de energia, tá? Porque ele vai acontecer de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Beleza? Então, vamos começar então, ó. Então, passivo não consome energia. Então, esse aqui é passivo, tá? Não há gasto
energético. Então, exemplo, difusão simples. O que é difusão simples? Você está vendo aí que eu tenho, nessa imagem, essas bolinhas que significa sacarose. A sacarose é um tipo de açúcar. Ok? E aí, os são água. Então, eu tenho, nesse primeiro copo aqui, eu tenho essa barreira, tá vendo essa barreira? Essa barreira aqui, eu queria que você pensasse que ela é tipo uma membrana. É uma membrana que bloqueia? Ou é uma membrana semipermeável, seletiva? O que vocês acham? Escreve aí para mim. Então, estamos aí na imagem, todo mundo está vendo aí? Aí a minha pergunta é, essa coisa que está dividindo o copo. Isso, Vitor, valeu. Então, logo, eu tenho uma membrana que está dividindo aí meu copo. Só que eu tenho uma solução A e eu tenho uma solução B. Solução A, solução B. Olha para mim na solução A, no primeiro copo, se há diferença na quantidade de bolinhas de vermelhas do esquerdo da membrana e do lado direito da membrana. Há diferença ou não? Eu tenho o mesmo número? Sim, Maria, isso aí, Guilherme. Há diferença, show de bola. Beleza. Então, ela foi colocada essa solução num determinado momento e foi colocada essa divisão aí para separar uma concentração da outra. Aí, essa situação aqui do segundo copo é um outro momento. Agora olha para mim, vê se tem a mesma quantidade ou se há diferença. No segundo copo, no copo da direita. Beleza, o Arthur tá dizendo que é a mesma, Guilherme também, a Marie, show de bola. Beleza, então é a mesma. Se você contar o número de bolinhas vermelhas e de triângulos, é igual nos dois, tá? O que aconteceu aqui? Aconteceu que essa solução, né, essa substância, né, essa vermelhinha, ela passou de um meio que ela estava em maior concentração para o meio que ela tinha em menor concentração, né. Então aqui eu tinha, no primeiro momento eu tinha maior número de bolinhas, no primeiro copo de vermelhas. E do outro lado eu tinha um menor número. Passado um tempo, o que aconteceu no copo 2? O número igualou. Então o que a gente chama isso? Isso de difusão simples. Então ocorre quando uma substância em maior concentração. Quem que estava em maior concentração? No primeiro momento foram as bolinhas, a sacarose. A sacarose estava em maior concentração. Para um meio onde ela se encontra em menor concentração. Então, do meio que está maior concentração para o meio que está em menor concentração. A gente fala que foi essa situação foi a favor de um gradiente de concentração, sem gasto energético, que é importante. Sem gasto energético, desculpa, sem gasto energético, passivo, ok? Esse slide é cheio de animação, porque ele mostra a movimentação da membrana, então é por isso que muita coisa fica em atraso aí para vocês, que ele tem as animaçõezinhas, né? Tudo bem, gente?
Difusão, então, todo mundo entendeu? Então, em maior concentração, a favor do gradiente. Gastou energia? Não. Por quê? Porque é um transporte passivo. De boa na lagoa, Vitor? Então tá belesma. Posso tocar o bonde aqui? Então, difusão simples. Tem a ver com, com a parte de solução e soluto, né? Por quê? Porque a sacarose é o quê? Soluto ou solvente? A sacarose é soluto ou solvente, turma? Ainda não consegui ver. Ah, isso aí, Maria Clara, soluto. Isso aí. Logo, a água é solvente, tá? No livro, vamos fazer um paralelo aí do livro? Página 52. Olha o que ele está falando no livro. Letra A, ó. Difusão simples. Algumas substâncias atravessam facilmente a camada lipídica branca, a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Hipotônico é o quê? É onde tinha alta concentração de soluto. Então, no primeiro copo estava alto de soluto. E o soluto, ele foi, num outro momento, ele equilibrou, né? Ele foi para outra parte da membrana. Então, do meio hipertônico, meio que tinha muita concentração, para o meio hipotônico. Olha o exemplo que está no livro. Quem que faz isso? Quem que tem o mesmo comportamento em nossas células? Gênio, o dióxido de carbono. Então ele passa, por exemplo, ó, vamos pensar, eu respiro, né? A gente tá falando muito da questão da respiração dos pulmões agora, né, gente? Às vezes dá umas pontadas no pulmão, né, gente? Aí você já pensa que é o quê? Covid, né? Pensa num desespero, aquelas fisgadas no pulmão de vez em quando, que às vezes nem é pulmão, né? É as costas que tá arqueada. Então, aí, vamos pensar agora, as pessoas elas ficam com falta de ar, né? Por quê? Porque dá pneumonia. Vamos pensar lá nos nossos pulmões. Por que que dá aquela sensação de falta de ar? Porque é lá nos pulmões, lá numa região chamada alvéolos pulmonares, em que ocorre a troca de gases. Então, quando eu faço inspiração, ó, inspirei, eu fiz ventilação pulmonar, eu enchi os meus pulmões de ar. O que que aconteceu? Nesse ar que eu estou respirando, ele tem uma mistura de gases. Vocês já devem ter visto isso em química. Não é gás oxigênio puro, é uma mistura de gases. Inclusive, o maior gás eu tenho é o nitrogênio. Mas eu preciso do gás oxigênio que está presente nesse ar. E que, ao inflar meus pulmões, ele aumenta a concentração de gás oxigênio. Logo, ele vai passar esse gás oxigênio para o meu sangue. E passa como? Por difusão. Então, é o exemplo que seu livro está dando, tá? Um exemplo de difusão, de passar onde tem uma concentração maior para uma concentração menor, ok? Tudo bem? Então, tá bom. Então, vou seguir. Aí, a gente vai... Ah, deixa eu ver se tem mais umzinho aqui para mostrar. Visão simples. Ah, tomara que dê para passar. Será que dá? Deixa eu ver se vai dar para passar aqui a animação. Eu não sei se dá certo. No slide de vocês têm, mostrando exatamente essa difusão. Essa passagem da concentração onde tem mais para onde tem menos. Aí não foi ainda não. Vou ter que tirar as animações. Eu deixo com animações para vocês, mas na hora, para mim, eu não vou deixar, não. Porque realmente, ó, tem um atraso grande. Ah, tem! Deu certo! Mas é porque eu acelerei. Deu certo então, ó, vamos lá. Foi.
Agora foi, tá vendo? Essa animaçãozinha seria a passagem, então, na difusão simples, de onde tem mais para onde tem menos. Beleza? Tá mostrando o movimento aí. Aí eu vou pro próximo slide, que ele fala de osmose. Aí de osmose, então se tá alinhadinho aí o conceito seu aí sobre soluto, solvente, e o que é o que é hipotônico, né, meio hipotônico, hipertônico, isotônico. Então você vai entender direitinho aí essa parte da osmose. Até atualizar aqui meu slide, vamos para que está no seu livro aí. Agora tô. No seu livro, ainda na página 52, está mostrando difusão facilitada. O que é difusão facilitada? É o tipo de difusão que ocorre também sem gasto de energia, porque a gente está falando de transporte passivo, tá? Não estou no slide, não, estou no livro, tá? No slide está falando de osmose. No livro está falando de difusão facilitada. Onde está escrito aí, ó, utiliza proteínas. Então, ele não vai passar diretamente pela membrana, mas vai utilizar o quê? Proteínas para facilitar essa passagem. Então, ó, utiliza proteínas especiais da membrana, que a gente chama de permeases, tá? Que são essas proteínas, para facilitar a passagem de moléculas que não conseguem atravessar a bicamada de lipídios. Então, não vai conseguir passar pela camada de fosfolipídio que eu falei aí, que constitui a membrana. Vai precisar do quê? De uma proteína. Essa proteína leva o nome de permease. Então, são as proteínas carreadoras. Lembrando que ainda não é com gasto de energia. Aqui é do meio que tem uma maior concentração para o meio que tem menor concentração. Então, exemplo aqui, aminoácidos. Aminoácidos, a gente estudou isso quando a gente falou de proteína, lembra? Que eu falei que um trenzão, e cada vagão desse trem é um aminoácido, tá? Então, aminoácido e a glicose. A glicose que a gente utiliza também para a nossa energia, para produzir energia, que a gente come, né, no alimento e tal. Então, como é que esses nutrientes, eles entram? A glicose e o aminoácido, por meio das proteínas carreadoras. Essa é a difusão facilitada, ok? Aí, na página 63, está falando de osmose, que é um tipo também de difusão, é um tipo também de transporte passivo. Então, aqui, mais uma vez, é passivo, sem gasto de energia. Então, o que é osmose? Na imagem está mostrando para você. É onde eu tenho a passagem de líquido, ok? Ó, de solvente, estou falando de líquidos. Do meio que tem menor concentração, esse meio eu chamo de hipotônico. Meio hipotônico. Estão ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo, então, né? Tá. É porque parece que deu falha aqui, de uma queda aqui. Então, esse meio hipotônico, ele vai o quê? Perder o líquido, perder o solvente. Então, é um meio que eu tenho uma maior concentração de solvente. Então, ó, aqui tem mais líquido, tá? O meio que tem maior número de solvente, ele vai passar para o meio que tem o quê? Menor número de solvente. Então, aqui, se ali no hipotônico tem mais solvente, aqui tem o quê? Mais soluto. Então, a concentração no hipertônico, ela tá de soluto, ela é maior, logo que
que o líquido vai fazer? Ele vai passar do meio que tem menor concentração de soluto para um que tem maior concentração. Para equilibrar, ó, ele tenta equilibrar, ele tenta chegar à isotonia, olha lá embaixo. Então, ele vai o quê? Perder. O slide aqui. Peraí, perdi aqui. Então foi. É um meio então, que tem o quê? Uma menor concentração de solvente, uma maior concentração de solvente, para um que tem a menor concentração. Queria que você pensasse, que imagine que o cômodo onde você está tivesse cheio de açúcar, né, onde você está, o espaço que você está, imagina que fecha ele todo e joga açúcar inteiro, e que o restante da tua casa fosse água. Pensa que a água, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar fazer com que ela tente entrar por todas as veias para chegar até o açúcar. Então a água, ela é doida para diluir, ela precisa diluir o máximo. Então ela vai tentar invadir esse espaço onde está cheio de açúcar para tentar dissolver. Então, ela tem essa meta de vida, ela quer dissolver tudo. E aí, ela precisa dessa. Ocorre essa situação aí, tá? Em que ela está num meio menos concentrado, que seria o restante da tua casa, e aonde você está aí, o seu espaço seja cheio de açúcar, esteja muito concentrado. Logo, ela vai migrar de onde ela está para onde você está, que é esse meio bastante concentrado em soluto, né? E ela, como solvente, ela quer dissolver. Então, entenderam aí a osmose, como ela funciona? Já ouviram falar? Tem umas piadinhas aí, o pessoal fala assim: "Ah, você quer o quê? Aprender por osmose?". O que que é aprender por osmose? É da cabeça que tem maior conhecimento para que tem menor conhecimento. Então, ó, galera, o conhecimento não vai passar por osmose, tá? Não passa. Você vai ter Eu que achava que gastar era muita aprender sem energia. esforço. Oi? Eu achava que Não entendi. era tipo aprender sem esforço, ficar ali parasitando e aprendendo. Falhou, não tô conseguindo te ouvir direito, não. Melhorou? Melhorou. Eu achava que era tipo aprender sem esforço, ficar ali parasitando na turma e entendendo. É tipo isso. É tipo você pegar o seu livro e achar que aquilo que está dentro dele vai passar para sua cabeça sem esforço. Não está errado. Ou então de uma cabeça de uma pessoa que sabe mais para outra que sabe menos. É isso que seria a osmose do conhecimento, né? Mas para obter conhecimento você precisa de gastar muita energia, tá? Ainda E a acredito no galera que dia está que vai ter um preocupada. pendrive que eu enfio na cabeça. Ah, não, acho que é muita intervenção. E não seria nobre. Não seria nobre. A gente, sabendo da capacidade cerebral que a gente tem, é possível que você consiga adquirir conhecimentos de inúmeras formas. Né? Não tem só. Então, eu ficava lá na frente, falando, vocês sentados, ouvindo e participando, hora ou outra. Agora, eu não estou vendo se vocês estão me prestando atenção em mim. Eu não estou vendo. Tem 41 participantes aqui, 41 alunos, e eu não sei se os 41 estão prestando atenção no que eu estou falando. De certa forma, é uma liberdade, porque está aprendendo quem quer. Quem está querendo, quem tem sede por conhecimento, tá ligadão, tá prestando atenção, tá fazendo pergunta. Pensa que você tá aí, ó, você pode estar de pijama na sua cama. Eu não tô vendo isso. Mas isso faz com que você não aprenda?
Não. Entende que tá na sua mão, sabe? E eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico, porque assim, eu achei que não fosse ser tão rápido. Mas, ó, pensa que nos próximos 10 anos, vocês vão ter professores em forma de avatares, em forma de holograma, que vão projetar no seu quarto, aonde você estiver, e aí você vai estar de pijama, com VR, aquele óculos de realidade virtual, e prestando atenção. Pois é, então, Marie tá falando aqui que tá na mesa e tá tudo bem. Assim, eu não tô de pijama. Por quê? Porque é meu cérebro, sabe? Sacou, Marie? Não tem nenhum problema em estar de pijama e estar aprendendo, não. Se você tá aprendendo, tá lindo. A questão é a seguinte, é que eu, Fernanda, acordo em determinado horário, eu faço, né, minhas coisas que eu tenho que fazer, meu café, tomo meu banho, e eu condiciono o meu cérebro. Por quê? Meu cérebro entende que se eu botar pijama, é para dormir. E aí eu não vou ter essa energia para dar aula, para poder curtir a biologia, que eu curto primeira. Apaixonada nesse trem, gente. Acho que se eu fosse fazer outra faculdade, eu faria de biologia de novo. Tão apaixonada que eu sou. E aí, então, assim, eu tô condicionando o meu cérebro que, Fernanda, é hora de você trabalhar. Do mesmo jeito que quando eu desligo o computador, desligo tudo, eu não quero nem ver celular. Eu nem vejo celular. Por quê? Porque celular vem mensagem, vem cobrança de, né, trabalho, eu não vou ver. Por quê? É o meu momento de sono, meu momento de deitar, de descansar, sacou? Então, eu penso nisso, é condicionar. Então, eu não tô de pijama agora exatamente para condicionar meu cérebro que esse momento é o momento de eu estar alerta, de eu estar prestando atenção, porque há 40 pessoas, pelo menos em tese, prestando atenção em mim e querendo estudar. E eu preciso de dar o meu melhor. Então, é isso que é importante. Mas se você tá de pijama, tá lindo, Marie, tudo bem, não tem nenhum problema. Sim, claro, né? Mas assim, igual eu falei, é importante que você trabalhe o seu cérebro para que, mesmo de pijama, mesmo descalço, você tenha a mesma capacidade de aprender, ok? Então, assim, eu faço desse jeito porque eu procuro condicionar o meu cérebro, é um treino, ok? Mas, enfim, gente, ninguém. Você pode estar vestido, pode estar pelado, que é possível que você aprenda, porque o aprendizado está na sua cabeça, está no seu desenvolvimento. E aí eu comecei esse assunto para falar exatamente. A gente está comendo pra caramba, né, gente? Eu, pelo menos, estou falando, você tá faltando eu comer o reboco da parede aqui, de casa. E aí a gente fica assim, cara, eu tô consumindo muito, tô engordando, tô engordando. Pensa que quando você está estudando, você gasta energia. A maior parte, 25% daquilo que você tem de energia, o teu cérebro consome. Logo, se você estudar, você emagrece. Olha, matei tudo agora, hein, gente? Quer emagrecer? Bora estudar. Partiu estudar, gente. Tá vendo? Ó, coisa que só a biologia te dá, tá vendo? Ó? Tá vendo? Hashtag fica a dica. Sim, Maria. A Maria tá falando aqui que ela fica cansada quando ela estuda. Sim, sim, vai ler para ver. Vai estudar. Faz uma prova para você ver. Você sai destruído. Só que aí assim, é equilíbrio, né, Leandro? É uma questão de equilíbrio. Então, assim, você tem seus momentos. Então, estudar, o horário de trabalhar, o horário de fazer outras atividades, inclusive atividade física, e o horário de descansar do sono. Então, se a gente conseguir equilibrar tudo isso, vai ser lindo. O que não dá é a gente trocar o dia pela noite. O que eu tenho percebido, tem alunos que de manhã estão dormindo e à noite estão ligadões, estudando, fazendo outras coisas. Isso não dá. Ah, professora, mas é o meu jeito. Não.
Não, a gente está falando da biologia. A biologia, o que ela te fala? Que a gente é animal diurno, a gente não é animal noturno. Sendo assim, eu produzo hormônios para ficar desperta durante o dia. Logo, eu produzo hormônios para relaxar, para adormecer durante a noite. Isso a gente não tem como trocar, ok? Então, por isso que, ainda mais você na condição de adolescente, tem que prestar atenção nele. O Guilherme falou aqui que o EAD fica difícil pra gente com ansiedade, porque aí meio que ferra tudo. Tem gente que eu conheço com insônia. Sim, Guilherme, tá acontecendo, né? Mas vamos entender o que é a ansiedade? O que é ansiedade? É excesso de futuro. E a gente vive quando? No passado, no presente ou no futuro? O momento que eu vivo, que eu estou vivendo. Qual é? Presente. Então, por que eu vou ter eu vou estar preocupado com o futuro? Assim, eu tenho quadros de ansiedade. O que eu faço? Eu procuro, colocar os pingos nos is, organizar o meu dia. Então, quem tem ansiedade, é importante organizar seu dia. Isso que eu estou falando, Guilherme, de eu acordar no horário certo, fazer meu café, né, minha refeição, tomar meu banho, me arrumar. Gente, ontem eu passei rímel, hoje eu passei batom, tá? Tô de batom, né? Daqui a pouco eu mostro minha cara pra vocês, mas tô de batom, tô de maquiagem. Por quê? Porque é para condicionar meu cérebro de que este é o momento em que eu devo estar desperta, atenta. É como se eu tivesse saindo para ir trabalhar. Sabe? Então, assim, pensa na vontade de botar um salto aqui que eu tô, uma meia pata, para ir trabalhar, né? Botar um social, e não tem como. Aí o que eu tô fazendo? Eu ponho em casa. Ponho em casa por quê? Porque o meu cérebro entender que eu tô trabalhando, né? Eu posso, eu me arrumo para mim, pro meu jeito, né? Para curtir o meu, né, meu estilo. Não é porque eu tô em casa que eu tenho que ficar descabelada, sabe? Eu passo perfume, gente, porque olha, não dá pra vocês sentirem, né? Não tô cheirosa, gente. Tá achando o quê? Aula de biologia é pra ficar bonita, pra ficar cheirosa também. Então, faz favor, se você não lavou a cara ainda, vai lá lavar essa cara, vai dar uma turbinada aí no seu look, não é não? Fica linda, olha no espelho e fala, tô bonito, tô bonita. E assim, ó, é firmeza. Então, quem tem ansiedade, quem tem insônia, condiciona. Então, por exemplo, a tela do computador, ela ativa, ela deixa você desperto. Lembra que telas fazem isso, né? Deixa eu até parar de gravar aqui para poder falar